Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Mais uma tragédia na BR-101 em Carapina, na Serra, alerta para os perigos da rodovia. 3 jovens morreram este final de semana em um acidente no trecho que é considerado um dos 10 mais perigosos do país. Nossa equipe de reportagem mostra os riscos e o que é possível fazer para evitar ou pelo menos diminuir os acidentes na região. Está na cadeia o homem acusado de matar o ex-jogador de futebol Pedro Ícaro Nunes de Souza, assassinado a tiros depois de tentar separar uma briga na saída de uma boate em Vila Velha. Também em Vila Velha, criminosos levam terror à porta de escola. 2 homens armados renderam alunos e professores na entrada do turno da manhã e roubaram celulares, bolsas e o carro da coordenadora. Polícia investiga arrombamento do cofre de uma agência do Banco do Brasil em Vitória. Os ladrões entraram pelo teto da unidade. Uma funcionária descobriu o roubo quando chegou para trabalhar. E veja também, Vila Velha iniciou hoje a coleta seletiva de lixo seco em 7 bairros. O recolhimento será feito em dias e horários diferentes da coleta do lixo úmido. E mais, você vai conhecer as histórias de Gabriel, Luiz Carlos e Raquel. Eles são vendedores ambulantes que usam a simpatia e a persistência em busca de sustento e da realização de sonhos. Agora, no Jornal Capixaba. Mais uma tragédia no trânsito foi registrada na BR-101 em Carapina, na Serra. 3 jovens morreram neste fim de semana após um acidente. O trecho da rodovia é considerado um dos 10 mais perigosos do país. Nossa equipe de reportagem vai mostrar os perigos na rodovia e o que é possível fazer para evitar ou pelo menos diminuir os acidentes na região. Imagens como essa são comuns e logo neste trecho, considerado pela própria Polícia Rodoviária Federal como um dos mais perigosos do país. Um trecho urbano, né, margeado por bairros populosos, por empresas de grande porte. Né, as pistas são todas duplicadas, pista lateral, pista central, mas infelizmente quando o tráfego de pessoas, atropelamento, ciclistas, isso tudo tem contribuído para acontecer acidentes, né, com gravidade e que levou esse trecho, né, para estar figurando aí entre os mais perigosos do país. O trecho que o inspetor se referiu é esse aqui, em Carapina, na Serra. Numa faixa de 200 metros, 4 pessoas morreram em 2 acidentes no último final de semana, entre elas uma criança de 12 anos. Mas afinal, o que está sendo feito para evitar tantos acidentes aqui no local? A presença da PRF, ela é efetiva no intuito de estar lá. Quando a gente faz uma operação de excesso de velocidade, são vidas que estarão sendo salvas que foram, talvez não aconteceu o acidente, mas é claro que quando acontece a gente faz esse tipo de avaliação. Então, por isso que a gente fala indústria de multa hoje no nosso país, é algo que tem que ser pensado, porque na verdade às vezes nós temos a indústria da impunidade, que nem, né, a maioria dos veículos que cometem infrações do dia, eles não são flagrados, não são punidos, né, como talvez deveriam ser. Entre sábado e domingo, 3 jovens com idades entre 19 e 21 anos morreram e outros 4 ficaram feridos depois que um caminhão carregado com abóboras bateu no veículo em que estavam. Segundo a polícia, o carro com capacidade para 5 ocupantes transportava 7. O caminhão que provocou o acidente estava na faixa da esquerda e fez uma mudança brusca de faixa, impressando o veículo contra um poste. Essas imagens, feitas por quem passou no local, mostram a força do impacto e o rastro de destruição. Ao transitar pela faixa da esquerda, ele acabou cometendo um erro e aumentou o erro quando ele foi derivar à direita para acessar a rodovia do contorno, que a bifurcação se aproximava, né, próximo ao trevo. Aí ele teve que derivar à direita e ao mudar de faixa, né, de maneira inadvertida, houve a colisão, porque o outro veículo vinha na faixa da direita e os veículos derivaram à direita e colidiram num poste, um objeto fixo. E é claro que em relação ao automóvel agora, né, esse quantitativo de pessoas, de passageiros dentro do veículo, 7, a gente já pode falar de maneira cravar de maneira correta que 2 pessoas estavam sem o cinto de segurança, né? O acidente que acabou com a vida de uma criança de 12 anos foi aqui perto. 2 combinações trágicas também aconteceram. A menina atravessava fora da faixa, segundo a polícia e a concessionária que administra a rodovia. E o condutor da moto, que atropelou a vítima, não tinha carteira. Acidentes que não são novidades, de acordo com esse morador. O acidente aqui é tranquilo, é direto e reto, cara. Porque se você conhecer ali, um errinho do cara ali, ele vai pro saco.
Karen Bianchi Botelho, uma das feridas no acidente, está internada em estado grave no Hospital Jaimes dos Santos Neves. Ela precisa de doação de sangue. Quem puder doar deve ir ao Hemocentro da Serra ou de Vitória. Qualquer tipo sanguíneo é aceito. Foi enterrado na manhã de hoje o corpo do jogador de futebol Pedro Ícaro Nunes de Souza, de 21 anos, que foi assassinado a tiros depois de tentar separar uma briga na saída de uma boate em Vila Velha. O autor do crime foi preso em flagrante. Os sentimentos de comoção e saudade marcaram a despedida do jogador de futebol Pedro Ícaro Nunes de Souza, de 21 anos. O enterro do jovem aconteceu em um cemitério particular na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Este amigo de Pedro lembrou da dedicação que o jovem tinha com a igreja, onde participava de um grupo de teatro. Sempre com muita alegria, sempre com muita disposição, sempre com muita espontaneidade, né? Eu acho que a marca que o Pedro deixa pra gente é a espontaneidade e a servidão que ele tinha para todos. Pedro Ícaro foi assassinado na madrugada de domingo em frente a essa boate, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O jovem estava acompanhado do irmão mais novo e um amigo. Segundo testemunhas, era por volta de 5 horas da manhã quando o grupo deixou a boate. Aqui do lado de fora, ocorria uma briga entre outras pessoas que também tinham acabado de sair da casa noturna. O amigo de Pedro tentou separar a briga, mas acabou sendo atingido por um dos agressores com uma coronhada. O jogador foi reclamar com esse homem, mas acabou sendo atingido por tiros. Pedro Ícaro chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O atirador, Kleber Onofrio Moreira, de 38 anos, foi preso em flagrante e autuado pelo crime de homicídio qualificado. De acordo com a polícia, o atirador não apresentou registro ou porte da arma. Para amigos de Pedro, o sentimento do jovem de sempre querer ajudar ao próximo foi um dos fatores que causaram a sua morte. Ele viu um colega em apuros e foi lá para ajudar esse colega a sair daquele apuro, daquela atrocidade que já estava acontecendo e acabou acontecendo uma atrocidade ainda pior. Pedro Ícaro era jogador profissional e chegou a jogar em times fora do país. Ele começou no esporte com 5 anos de idade e teve passagens por outros times como Tupi e Cruzeiro. No último Capixabão, disputou o campeonato pelo Vilavelhense, onde ficou até o fim do contrato em abril. Atualmente, o jovem se dedicava a uma lanchonete onde vendia açaí. A violência não pode ser uma normalidade na nossa vida, no nosso cotidiano. Então a gente ainda acredita no amor, a gente ainda acredita na partilha e é isso que nós vamos fazer com a família, é continuarmos juntos e continuarmos amando uns aos outros. 2 bandidos armados renderam alunos e professores e levaram terror para a porta de uma escola em São Torquato, Vila Velha. Eles roubaram celulares, bolsas e o carro da coordenadora. Segundo moradores e professores da unidade, assaltos são comuns na região, além dos tiroteios nos morros que cercam o bairro devido à disputa pelo comando do tráfico de drogas. As aulas foram suspensas nesta manhã na Escola Estadual Silvio Rócio, em São Torquato. Um assalto na porta da unidade deixou alunos, pais e professores preocupados. Policiais militares da patrulha escolar reforçaram a segurança após o crime. A movimentação era pequena, apenas professores estavam no local. Os alunos foram dispensados logo após o ocorrido. O crime aconteceu no horário de entrada dos alunos, bem aqui na porta da escola estadual. Segundo testemunhas, 2 indivíduos armados chegaram aqui por volta das 6h50 da manhã e abordaram as vítimas. Eles conseguiram levar o carro e objetos da coordenadora, a bolsa de uma professora e 2 celulares de alunos. Em um áudio compartilhado no aplicativo de troca de mensagens, uma das testemunhas narra como tudo aconteceu. A pessoa relata que os criminosos tentaram despistar o segurança da escola ao pedir uma água. Estava armado tudo com arma pesada. 2 rapazes, tá? Pediram água, o porteiro, o tio pegou e desconfiou, chamou a da limpeza. Aí na hora que eles vieram para pegar água para eles, chegou a coordenadora de carro, eles renderam a coordenadora, mais 2 alunos. E entraram. A professora que teve a bolsa roubada precisou acionar um chaveiro para destravar o veículo. Por sorte, o carro dela não foi levado.
A coordenadora da escola que teve o veículo e objetos pessoais levados pelos criminosos registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Fizemos contato com as vítimas, mas elas preferiram não gravar a entrevista. A escola é conhecida na região por ter abrigado moradores na época em que uma pedra rolou em São Torquato. Segundo moradores e alguns professores da unidade, assaltos são comuns na região, além dos tiroteios nos morros que cercam São Torquato, devido à disputa pelo comando do tráfico. Câmeras de segurança da escola e também de residências podem ajudar na identificação dos suspeitos. O caso segue sob investigação. A Polícia Militar informou que faz patrulhamento ostensivo no bairro e pediu que denúncias sejam feitas pelo telefone 181. A polícia investiga o arrombamento do cofre de uma agência do Banco do Brasil em Vitória. Os ladrões entraram pelo teto da unidade. Uma funcionária descobriu o roubo quando chegou para trabalhar. Segundo a Polícia Militar, o cofre foi arrombado com o uso de um maçarico. Segundo a polícia, o banco foi invadido durante a madrugada. A gerente da unidade, quando entrou na agência pela manhã, sentiu o cheiro forte de solda e percebeu buracos no teto. Mas foi só quando o tesoureiro chegou que foi confirmada a invasão do cofre. O banco não informou se alguma quantia foi levada. Muitos correntistas estiveram aqui hoje e encontraram a porta da agência fechada. Tentavam efetuar pagamentos ou receber seus salários. É que a agência, além de atender o bairro, também atende 5.000 funcionários da Vale. Este empresário ficou frustrado. Com boletos de fornecedores nas mãos, não sabia onde buscar atendimento. Eu vim fazer os pagamentos e, mais uma vez, eu tive esse mesmo problema também em Taparica já, né? E agora aqui em Goiabeiras. Nível de segurança? Sim, com certeza, muita segurança. Durante a tarde, a Polícia Civil esteve no banco. Dentro da viatura, materiais que podem ser provas. Uma camisa que pode ter sido usada por um dos criminosos foi deixada para trás. A previsão do Banco do Brasil é reabrir a agência na quarta-feira. A noite de domingo terminou com cenas dignas de um filme de ação pelas ruas e avenidas de Vila Velha. Agentes da Guarda Municipal prenderam um foragido da Justiça de Minas Gerais após intensa perseguição que começou na Avenida Carlos Lindenberg e terminou na Praia de Taparica. Foi neste trecho da rodovia Carlos Lindenberg que a Guarda Municipal de Vila Velha avistou o Rêmulo Vitor Lopes de Oliveira, de 23 anos, pilotando uma moto em atitude suspeita. Ao perceber a tentativa de abordagem dos agentes, o jovem tentou fugir, o que resultou em uma perseguição na noite de domingo. A ação dos guardas foi registrada em imagens. Em vários momentos, o suspeito circulou pela contramão. Em outro ângulo, desta vez das câmeras de vídeo monitoramento, é possível ver a velocidade em que o suspeito conduz a moto pelas avenidas e ruas do município. Além do excesso de velocidade circular pela contramão, o jovem ainda desrespeita a sinalização. A perseguição só acabou em outro bairro de Vila Velha, na rua Itaoca, na Praia de Taparica. Isso porque o suspeito perdeu o controle do veículo. Segundo informações da Guarda Municipal de Vila Velha, o suspeito seguia pela Rodovia do Sol quando virou bem aqui nesta rua, na Praia de Taparica. Foi neste momento que ele perdeu o controle da moto e caiu. Mesmo machucado, ele conseguiu correr por alguns metros até chegar aqui neste edifício, onde pulou o muro da garagem e se escondeu na área de lazer, até ser encontrado pelos agentes. Os agentes tiveram acesso ao edifício e pelas escadas conseguiram encontrar o suspeito escondido. Aliviados, os moradores comemoraram a prisão com aplausos. Com Rêmulo, a guarda encontrou dinheiro, celular e uma pequena quantidade de uma substância similar à maconha. Os agentes descobriram ainda que contra o jovem havia um mandado de prisão em aberto em Minas Gerais. Ainda de acordo com a Guarda Municipal, a suspeita é que o motor e o chassis da moto tenham sido adulterados. Rêmulo disse apenas que adquiriu o veículo em um site de vendas. Um engavetamento envolvendo 6 veículos deixou uma pessoa ferida e o trânsito lento na terceira ponte durante a tarde. A vítima foi socorrida por uma ambulância da Rodossol. Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado no sentido Vila Velha. A lentidão também comprometeu o tráfego na Avenida Nossa Senhora da Penha e nas ruas Clóvis Machado, Ducla de Aguiar e Almirante Soído, em Vitória, no sentido ponte. A seguir, Vila Velha iniciou hoje a coleta seletiva de lixo seco em 7 bairros.
O recolhimento será feito em dias e horários diferentes da coleta do lixo úmido. A gente volta já. Vai ser preciso continuar tirando casacos e cobertores do armário. Amanhã, Vitória pode bater o recorde de frio do ano. E não vai ser de madrugada. Segundo o Instituto Clima Tempo, por volta das 10 da manhã, os termômetros vão marcar 16 graus na capital. A temperatura mais baixa do ano até então havia sido registrada no dia 7 de junho, 16,8 graus. Já na região serrana do estado, os termômetros vão marcar ainda menos. A temperatura mínima prevista é de 12 graus em Domingos Martins. Vila Velha iniciou hoje a coleta seletiva de lixo em 7 bairros. Com a iniciativa, moradores da região deverão separar o lixo seco do úmido. Nos próximos 60 dias, será feita a conscientização dos moradores. Depois deste prazo, quem não separar o lixo será multado. Na casa de Iara, há um bom tempo, já existem 2 lixeiras. Uma é para o lixo seco e outra, que fica na pia, é para onde vai o lixo úmido. O lixo aqui da pia, a gente coloca as coisas orgânicas, que é melhor, né? Quando corta casca de fruta, casca de legume, essas coisas já joga aqui rapidinho. E as coisas maiores, tipo isopor, garrafa de Coca-Cola, essas coisas a gente coloca no lixo que fica ali na outra área. Yara passou a separar o lixo depois que viu lixeiras diferentes para recicláveis no condomínio onde mora, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Ela não sabia, mas a partir de hoje, o bairro dela e outros 6 passaram a contar com coleta seletiva do lixo. A gente acaba cobrando sempre de quem está acima da gente e a gente acaba não fazendo nossa parte. Então eu acho que, já que tem a coleta seletiva, não custa nada a gente fazer a nossa parte. Para informar a população sobre o início da coleta seletiva, funcionários da empresa terceirizada que faz o serviço estão distribuindo informativos para os moradores. O que a senhora achou dessa ampliação aí da coleta seletiva? Agora são mais 7 bairros de Vila Velha. Eu acho certo, entendeu? Porque como eles jogam muito lixo nas calçadas, inclusive os catadores, eles mesmos separam, né? E deixam os restos do lixo tudo na calçada. Se cada prédio colocasse em cada sacola separada, né, os catadores já pegavam já certinho. Né? Todo o lixo reciclável separado está sendo coletado por este caminhão específico. Os dias e horários serão diferentes da coleta do lixo úmido. Hoje é aqui Itapuã e Praia da Costa, toda segunda e quinta de manhã. Para os outros bairros, que é o Jockey, Gaivota, Coqueiral de Itaparica, Itapuã, parte do centro, né? Parte de Itapuã e parte do centro, eu sugiro que vejam direitinho no site para não ter problema, porque cada dia, cada horário, está tudo especificado certinho lá no site. O lixo reciclável é encaminhado para associações de coleta seletiva. Vila Velha produz em média 16 mil toneladas de lixo por mês. Dessa quantidade, apenas 44 toneladas são recicladas. Com a inclusão de mais bairros, o volume pode ser multiplicado por 6. Você deixou de colocar na coleta domiciliar, você vai estar gerando renda para famílias e fora a questão ambiental. De acordo com a Prefeitura, depois da fase de informação, a coleta seletiva nos 7 bairros será obrigatória. Por volta de uns 60 dias, o nosso projeto fica nessa parte mais orientativa. Passou dessa fase, aí começa a fiscalização nossa de postura, a notificar o condomínio que não estiver colocando o seu resíduo seco para a coleta seletiva. Para Iara, o exemplo e a responsabilidade com o meio ambiente são fatores fundamentais para a difusão da cultura da reciclagem do lixo. Quando você faz, é importante você dizer que você faz e contar para as pessoas, agora que eu sei que tem coleta seletiva, espalhar isso para mais pessoas aderirem a isso. Os 3 pescadores de Conceição da Barra que estavam desaparecidos no mar há mais de uma semana foram encontrados na manhã de hoje. O vídeo gravado por uma pessoa que estava na praia em Mucuri, região sul da Bahia, mostra o momento em que o barco de resgate se aproxima da costa. Já na areia, os pescadores mostram alívio. Os homens saíram de Conceição da Barra no dia 20 de junho com a intenção de ficar em alto mar por 4 dias, mas perderam o contato com a família e ficaram desaparecidos. O barco onde estavam foi localizado a 60 quilômetros do município de Conceição da Barra. E uma adolescente de 14 anos precisou ser resgatada no Pico da Bandeira, na região do Caparaó, neste final de semana.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a garota passou mal após apresentar uma crise de asma. O local onde a adolescente estava era de difícil acesso e o helicóptero do Núcleo de Operações em Transporte Aéreo foi acionado para auxiliar no resgate. A jovem foi levada para a sede da Companhia do Corpo de Bombeiros de Guaçuí, no sul do Espírito Santo. No próximo bloco, você vai conhecer as histórias de Gabriel, Luiz Carlos e Raquel, vendedores ambulantes que usam a simpatia e a persistência em busca de sustento e da realização de sonhos. É um instante só. Eles estão pelas ruas da cidade, em busca de sustento, da realização de sonhos. Enfrentam sol forte e, por vezes, até chuva, sempre com um sorriso no rosto. Você vai conhecer agora o Gabriel, o Luiz Carlos e a Raquel, vendedores ambulantes que já são a cara das ruas de Vitória. É na troca de cores e no passar dos segundos do sinal que algumas pessoas têm a oportunidade de recomeçar e batalhar pelos sonhos. Basta ouvir o som da buzina para o sorriso dos vendedores ambulantes aparecer, sinal de que a venda está garantida. Aos 24 anos, Gabriel juntou forças de vontade e coragem para vender palhas italianas neste semáforo em Bento Ferreira. O esforço do jovem tem um motivo. É através das vendas que ele consegue arcar com os custos do curso de engenharia elétrica de uma faculdade particular em Vitória. Meu primo, ele vendia palha italiana para morar nos Estados Unidos e vi que a ideia funcionava, ele conseguia juntar o dinheiro necessário. Aí eu falei assim, se funciona para ele, por que não pode funcionar para mim? Cada unidade custa R$ 2,00 e por dia ele vende cerca de 100 palhas italianas para os motoristas. Foi assim que ele conseguiu chegar no 8º período do curso. Uma trajetória que tem sido construída aos poucos. Orgulho que o futuro engenheiro não consegue disfarçar. Eu tenho orgulho de dizer que o dinheiro que eu uso para pagar minha faculdade não vem dos meus pais e tudo. Eu pago, eu me esforço todo dia, eu tô aqui. Aqui é quente, o sol bate, é forte, dá as dores, mas eu arco com minhas despesas. Eu tenho orgulho de falar isso. Quem compra garante que se sente feliz por poder ajudar na realização de um sonho. Eu sempre compro dele, batalhador, trabalhador, aí tem que ajudar. Queria ajudar, né? Eu acho que vale a pena. Ele deve estar batalhando bastante para conseguir o sonho dele. Ajuda é sempre bom, né? Eu fiz a minha e agora tá ajudar o próximo aí. É bom, mas vale a pena. Preço bom e gostosa e boa. Recomendo. E pelas ruas de Vitória encontramos outras histórias. Desta vez, pais que se dedicam em garantir um futuro melhor para os filhos. O garçom Luiz sofreu com desemprego, mas não desanimou. Enquanto não consegue um emprego fixo, ele garante uma ajuda através da venda de doces no sinal. No início, você sentiu alguma vergonha? Sentiu de estar na rua? Vergonha é roubar, de maneira nenhuma, entendeu? Eu estou trabalhando, não estou fazendo nada de errado, então não tem por que ter vergonha. Sol forte, dor de cabeça, cansaço, além da dificuldade de lidar com as pessoas no dia a dia. Mesmo em meio a tantas dificuldades, esses profissionais não desistem dos objetivos. Para Raquel, basta colocar um chapéu e passar um protetor solar no rosto para driblar as adversidades. Há 10 anos trabalhando como vendedora ambulante, ela batalha para sustentar a família. É o meu sustento, é minha renda de casa. Eu tenho orgulho do meu trabalho. É um trabalho assim, que eu faço com prazer, né? Não tenho vergonha do que eu faço, é honesto. De Gabriel a Raquel. Histórias diferentes, mas que possuem a mesma dedicação e coragem, além de um segredo especial que faz toda a diferença. O segredo é a gente ser sempre sincero com o cliente, né? Ser sempre alegre, sempre sorridente, tratar o cliente bem, né? Ser simpático. Aí o cliente sempre volta. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.